Boa noite a todos. Vamos estudar a doutrina e acreditar, ter a certeza que estamos estudando o ensino enviado por Jesus à Terra. Jesus é o governador do nosso planeta, o governador espiritual, e ele deseja que o planeta todo evolua, que todos os seus irmãos cresçam espiritualmente. Ele vai acertar com a direção maior do sistema solar, prestar conta. O planeta que estava na minha responsabilidade evoluiu. Quantos irmãos saíram de lá? X. O que foi feito? Foi mandado à Terra, missionários, foi ensinado. Tudo. Depois disso, do sistema solar, tem outros que exigem conta também. No universo é assim. Nada é assim sem controle. Não. Tudo tem controle. Tá? Assim como numa escola, a direção controla os professores, no mundo espiritual é muito mais rigoroso. Tudo é controlado. Todos os filhos de Deus recebem especial atenção. Até mesmo os ratos. Você vai dizer, rato? Você está pensando que rato não é filho de Deus? É. Rato é filho de Deus. Ele tem um papel importante, tá? De alimentar as serpentes e outros animais, corujas. Ele serve para isso, alimento. E ele está se desenvolvendo também. E existe um ministério que cuida dos animais, tá? Existe um ministério que cuida das águas, e ele é dirigido pelo Espírito que se chama Maria da Conceição, que trabalha aqui conosco desde a fundação dessa casa. Mas sim, mas ela cuida do reino das águas e trabalha aqui, trabalha desde quando iniciamos aqui, no primeiro tempinho que a nossa filha era ainda petitiquinha, ela já estava, se comunicou na outra avisando que ia trabalhar, e está aqui o tempo inteiro ajudando a caravana. A irmã Rita de Cássia controla todos os trabalhos. O trabalho não é só aqui nós, não. O trabalho, na verdade, é uma instituição grande, imensa, com vários andares, que tem muitas finalidades. Atender espíritos de todo o norte do Brasil, realizam reuniões aqui, tá? De espíritos de grandes expoentes da humanidade, como, por exemplo, o apóstolo Paulo, está constantemente aqui nesta casa, trabalhando junto com a caravana, ajudando, orientando. Então isso é um trabalho sério. Quando nós falamos, gente, vamos estudar a doutrina, é para que a pessoa construa uma fé viva, certa, para que ela não vacile. O homem verdadeiro, aquele que já é equilibrado, ele não precisa de religião nenhuma, e nem tem religião. Você vai dizer, o quê? Sim, para que ele vai querer religião? A religião dele é o amor ao próximo, é ele que sabe se comportar, é ele diante de Deus. Ele não precisa ser bom porque religião mandou, ele é bom por ele mesmo. Sozinho ele vê um animalzinho sofrendo, tem a índole de ajudar. Tudo a consciência dele cobra. Ele é o exemplo de amor, não precisa ter religião. As pessoas que precisam muito de religião são espíritos ainda incipientes, estão agindo como criança. Imagina, você tem uma criança em casa e ela tem um aninho e meio, você senta ela onde? No cadeirão, para ficar no nível da mesa, né? Normalmente põe ela do lado da mamãe, ou da babá, ou do papai, cuidando daquele bebê, que não é mais bebê, já tem 1 ano e meio. Aí você põe o pratinho de comida, ela pega a colherzinha e, né? Você acha uma gracinha. A comida que põe para ela é comida para aquela idade, não é? Não é comida para adulto. Não é churrasco para ter que morder assim, não. Muito bem. Quando essa criança cresce um pouquinho mais, melhora a comida, muda a comida, né? Quando ela tiver lá com uns 12, 13 anos,
Aí ela já vai fazer tudo, o seu prato e tudo, porque ela já é uma mocinha, quase mocinha. E quando ela tiver uns 18, ela já faz a própria comida. Não é bem diferente de bebê? Nós somos a mesma coisa. Aquelas pessoas que estão ainda querendo agir com todas as pantominas que os hábitos criados foram introduzidos na doutrina espírita, querem introduzir, foram introduzidos no cristianismo, essas pessoas que acham que é preciso fazer o sinal da cruz, se não, estão agindo igual criança. Jesus, nem Deus, nem estipulou isso. Não se tem nem certeza que Jesus morreu na cruz. Os historiadores dizem que ele foi condenado, e alguns historiadores dizem que não foi cruz, foi um pau que amarraram os braços dele e ele ia carregando aquilo. Lá em cima eles encaixavam aquele pau no mastro que estava lá e ele morria lá. Então agora inventaram o sinal da cruz. Uma vez que eu comecei a trabalhar aqui, tem um cidadão um espírito que incorporou numa médium, e ele orou comigo, viu a espiritualidade e disse: mas eu não fiz o sinal da cruz. Aí eu expliquei para ele: isso não tem necessidade. Quando eu passava na frente da igreja, eu fazia o sinal da cruz. Não precisa disso. Para que sinal de cruz, rapaz? Eleve o pensamento e pronto, fale com Deus, não precisa de sinal. Quando eu terminei de doutrinar ele, incorpora um espírito na nossa médium, que estava à mesa, e disse: eu sou o espírito tal, trabalho nesta caravana. Quando eu estava na terra, eu também fazia o sinal da cruz, eu pensava que era necessário. Aí depois eu conheci em parte o espiritismo e vi que isso é pura tolice, você não precisa disso, não tem nada de sinal, não precisa de sinal nenhum, não precisa de crismar a criança, batizar. Batismo foi coisa inventada lá na Grécia para aquelas pessoas que entravam num determinado grupo e era batizado, ou seja, recebido o sujeito, e o cara assumiu o compromisso de estar naquele grupo e seguir aquela corrente de pensamento, aquelas instruções, aquela sociedade. E isso passou. Depois João Batista começou a batizar também, para dar exemplo daquelas pessoas que a partir daquela hora estavam aceitando os ensinos de Deus. Foi tudo introdução material. Escreveram isso sobre Jesus. Jesus foi lá e deixou-se ser batizado, deixou-se batizar para identificar: é esse mesmo, tá? Não que fosse necessário, não é necessário o batismo, não é necessário o sinal da cruz, tá? Não é necessário o incenso. Você vai dizer: como é que espanta espíritos maus? Não é com incenso. Pode ser que tenha algum espírito ali que, coitadinho, que não sabe de nada e até não gostou do cheiro do incenso, aí ele vai embora. Pode até que ele vá dizer: mau cheiro, vou embora, não fico aqui. Pode até que aconteça isso. Mas espírito mau você não afasta com incenso. Ele ri de você. Você só afasta espírito mau com oração e prática do bem. Quando você ora, você chama os iluminados. E os iluminados chegam para te atender, os outros se sentem mal, querem se afastar e se afastam. E você mantém a oração, todos os dias você ora direitinho, aí eles não gostam de ficar perto de você. Alguns que estão atracados mesmo, aí você vem aqui e a gente socorre ele, através dos médios incorporando, tá? Mas jogar sal grosso, isso não resolve nada. Botar um comigo ninguém pode na parede. Quem gosta de comigo ninguém pode é macumbeiro. Tinha um ali na pedreira que a mulher foi lá nele e ele: a senhora quer saber então da vida? Aí a mulher queria saber se tudo ia dar certo. Aí ele olhou assim de longe e viu no braço da mocinha que estava com a mulher uma pulseira cravejada de diamante. Naquela época podia usar, o bandido não roubava assim tão facilmente, né? E aí ele olhou assim, por baixo assim: sabe, senhora, bom mesmo para proteger sua casa era se a senhora me arrumasse uma pulseira cravejada de diamantes, que aquela sim, eu dou um jeito, então a senhora me traga. A minha filha tem,
Ah, é? Ele estava vendo, mas ele fingia que não via. Aí ela, tirou. Pronto, faz aí para mim. Ele, olha, eu vou colocar ela na raiz de um comigo ninguém pode. A senhora leva e põe na sua porta. Pronto. Ninguém nunca mais vai agredir a senhora e nem a sua casa. Tudo vai dar certo. É a proteção, tá? A senhora pague tanto e dê a pulseira para me botar lá. Aí a mulher crente, além de pagar, deu a pulseira. De repente, daí uns dias, tudo continuava dando errado do mesmo jeito. Aí ela viu no jornal liberal: macumbeiro tal procurado pela polícia porque está enganando os outros. Ela, então nós fomos enganados também. Venha, chamou o marido. Pegue logo, verifica a nossa planta aí da área, para tirar a pulseira que nós entregamos para ele, que ele disse que enterrou aí. Quem disse que tinha pulseira ali? Ele também tinha vendido já. Era tudo para enganar os outros. Então, macumbeira que gosta disso, tá? De comigo ninguém pode, de árvore tal vai te afastar. É oração e bons pensamentos. É forma moral. Não tem outro jeito. Tudo que falarem por aí não é verdade, tá? A pessoa bondosa, como dizia o Gandhi, nem religião tem. Aliás, o espiritismo não é religião. Nesse caso eu não tenho religião. Eu não sou religioso. Eu sou espírita. Tento praticar o que eu aprendo com a doutrina. É o que todo mundo tem que fazer. Mais nada. Agora, se quiser ir lá para a igreja, lá rezar, vá. Vá lá e reze. Mas não é necessário. Tá? Não tenha receio. Não se apegue nessas coisas que inventaram para embelezar, colocar aquela touca grande na cabeça e sair. Pessoal, que homem lindo, aquele tocão, eu quero ter uma touca dessa. Vire cozinheiro e põe uma grandona. E touca nada. E aqueles báculos assim, para impressionar aquilo, tudo para impressionar. Aquelas roupas, cada sacerdote tem uma roupa diferente. Isso é tudo fantasia, tá? Isso não significa nada, absolutamente nada. Mas é ótimo para enganar trouxa. É ótimo, tá? Na época de Jesus, ele contestou isso porque ele se aproximou e eis o que aconteceu. Vou ler um pedacinho. Depois, tendo chamado o povo, Jesus chamou o povo e disse: escutai e compreendei bem isso. Não é o que entra na boca que enlameia o homem, mas o que sai da boca do homem. O que se sai da boca parte do coração, e é o que torna o homem impuro, porque é do coração que partem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Estão aí as coisas que tornam o homem impuro, sem ter lavado as mãos. Comer sem ter lavado as mãos não é o que torna o homem impuro, porque naquela época eles criaram os sacerdotes de Israel, os anciãos, que cuidavam do sinédrio. Sinédrio era um conselho de idosos, de anciões, ou anciãs, as duas formas valem em língua portuguesa, e eles eram 70, e um que era o chefe, que era o sumo sacerdote. E esses 70 cuidavam de todas as intrigas que surgiam na sociedade. Fulano pegou o que é meu, ciclano não quer me pagar, o marido dela era meu marido, aquela coisa toda. Ia bater lá. Tinha os juízes menores nas cidadezinhas, nas localidades, mas dentro de Israel, o centro de Israel, tinha a corte maior, que no caso seria o nosso Supremo, né? Lá era o Sinédrio, e os cargos do Sinédrio era passado de pai para filho, mas tinha de ter conduta ilibada, segundo eles, conduta correta. E eles foram interpretando as leis que Moisés deixou e chamam os israelitas, os judeus, chamam aquelas leis de Moisés de Torá, que é os 5 livros que deixados por Moisés, atribuídos a Moisés. Eles chamam aquilo de Torá.
E os idosos interpretavam o Torá e escreviam num livro, ó, a partir de agora vai ser desse jeito, conforme o Torá. Eles interpretavam. Aqui no Brasil, o Supremo interpretou que a pena daquele que foi condenado já em segunda instância precisa ser cumprida. Então, se for prisão, tem que ser preso. Não é por isso que o nosso ex-presidente está preso? Sim, exatamente por isso. Porque foi no tribunal que julgou. O juiz julgou e condenou. Depois veio para o tribunal condenou também. 4 desembargadores confirmaram o que o juiz lá fez. Então, ninguém vai julgar mais esse processo. Se julgar, vai ser cumpriu a lei, não cumpriu a lei, não tem nada a ver mais com o mérito da causa, tá? Então, para que esperar Superior Tribunal de Justiça e Supremo? Para demorar 20 anos e ninguém punir ninguém. Então, isso foi uma nova interpretação que o Supremo deu à lei. Assim fazia lá o Sinédrio. O Sinédrio também fazia desse mesmo jeito. Ele interpretava e dizia, a partir de agora é assim. E aqueles costumes que o Sinédrio colocou, um deles dizia isso: para agradar a Deus é preciso lavar as mãos antes das refeições. Invenção lá do Sinédrio e outras tantas invenções. Aí, como Jesus chegou com os apóstolos, sentaram à mesa para tomar a refeição e não foram lavar as mãos, então eles criticaram. Os seus apóstolos não vão lavar as mãos? É tradição, está desrespeitando a nossa tradição diante de Deus. Aí Jesus disse, o que faz mal não é o que entra na boca, é o que sai, é do seu coração. Você devia lavar o seu coração e não se preocupar com as mãos. As mãos devem ser lavadas por medida de higiene, mas não para agradar a Deus. Então o Sinédrio criou muita fantasia, muita pantomina. E até hoje essas pantominas estão aí, como uma delas que eu terminei de falar, que é sinal da cruz. O Guerra não concorda também com o sinal da cruz, certo? Sinal da cruz, certo? Batismo, tá? E outras tantas coisas. Crisma, não precisa nada disso, é só fazer o bem, só. Você está no corpo carnal agora, daqui a um tempinho vai estar fora do corpo, o seu corpo vai morrer, o meu vai morrer, todo mundo vai morrer, e nós vamos sair do corpo, levando o quê? Levando registrado no nosso espírito todas as nossas atitudes, todos os nossos desejos, tudo está lá. Eu já pensei um jeitinho de eu burlar esse registro para não ficar tudo que eu fiz de errado, mas não tem jeito, diz que não tem jeito, digo, o jeito é apagar mesmo, o jeito é a gente não fazer coisa errada, porque senão vai ficar com vergonha, e ir praticando o bem, cada atitude de amor ao próximo, sobrecarrega o nosso espírito de energias bondosas e a gente entra em harmonia, mas precisa fazer muita caridade para corrigir um erro grave que a gente cometeu. Não é assim um pingo de caridade, tá? Corrige, mas como nós não corrigimos tudo está registrado no nosso espírito, tá? Então nós temos que lutar para não colocar no nosso espírito esses registros, não colocar. Por isso que Jesus disse, se tua mão é motivo de escândalo, corta. Ora, você vai cortar sua mão que errou? Claro que não vai. Isso aí é uma figura que Jesus quis dizer. Lute contra as suas imperfeições, para que você não venha um dia perder a mão. Agora eu vou adiantar uma historiazinha que recebemos na psicografia essa semana. Um espírito disse que quando ela estava na Terra, ela gostava de promover intrigas. E ela disse na psicografia que falava cara a cara. Ela chegava e dizia, oi minha amiga, como você vai? Tudo bem? Batia nas costas. Poxa amiga, você, hein? Até mole mesmo. Por quê? Já está com esse teu marido? Ele já não te traiu uma vez? Já? Chuta isso. Mas ele me pediu perdão, eu perdoei. Mas você é mole demais. Por isso que ele faz isso. Se fosse comigo, você nem sabe o que eu ia fazer. Eu não aceitaria. Você é muito mole.
Tá, ia embora. Encontrava outra. Você sabe o que... Você não sabe o que a Margarida fez, vou te contar. Não seja amiga dela. Aquela mulher é um problema. Enchia a cabeça de todo mundo e as pessoas terminavam brigando. Aquela mulher ia separar, a outra ia brigar com a Margarida. A outra... Enfim, ela causou muito mal. Falando mal dos outros, criando intrigas, falava na cara. Agora ela está com a encarnação dela programada para vir para a Terra para corrigir esse grave erro. E ela disse na psicografia: vou nascer sem os braços, para não usá-los mais para fazer maldade. Vou nascer sem as pernas, para não ir onde há a maldade e eu não praticá-la. Vou nascer muda, para não falar da vida dos outros, não incentivar mais o mal. Vou nascer surda. Vocês já imaginaram que situação vai ser? Sem perna, sem braço, muda e surda. Só faltou ela dizer que ia nascer cega também. Mas cega não disse, eu não vi lá na mensagem. Aí você vê uma pessoa aí na televisão, nesses vídeos de internet, pessoas ali, só aquele toquinho, vocês já viram muito disso, né? E diz, meu Deus, por que essa pessoa nasceu sem braço? Verifica o mal que ela fez na outra encarnação. Outro dia eu vi um vídeo de uma chinesa ou tailandesa, não sei, a cara tudo parecida. Aí ela estava, mas a mulher tinha pegado uma habilidade com as pernas. Ela abria a geladeira, tirava como o pé, levantava a perna lá em cima no congelador e tirava de lá as coisas, botava sobre a mesa, abria, segurava com um pé, sentava, abria com o outro, mas fazia tudo, até laço no cabelo da filhinha, né? Ela fazia, até o vídeo a gente deve ter ainda, até laço, ela com o dedão do pé, ela tipo, eu digo, meu Deus, que habilidade, tudo sem mãos. Por quê? Pergunte por quê. Então é porque Deus errou, foi maldoso? Não. É castigou? Castigo? Não. Deus não castiga. Ela que provocou aquilo nela. Ela mesma. Agora ela tem que colher. Sabe lá por quantos anos? 70 anos? 40? 100? Sei lá. Tem gente que vive 100, né? Então não é fácil. Tudo isso entra naquilo que Jesus falou. Se tua mão, por motivo de escândalo, corte-a. Quer dizer, não cometa erro por você nascer sem sua mão. Tá? Se alguém quer te fazer alguma ofensa, deixe passar, perdoe, não siga em frente, tá? Me perguntaram via internet. Muitas pessoas estão passando sofrimento porque fizeram os outros passar e aquilo é um karma. Sim, verdade. Então, se eu vir uma pessoa sofrendo muito, eu devo deixar ela sofrer. Por quê? Quem mandou ela errar na outra encarnação? Não, seu papel não é deixar ela sofrer, é tentar, com todos os meios possíveis, diminuir a dor dela. Mas a dor está servindo, mas é seu papel tentar diminuir a dor de todo mundo que esteja à sua volta. É. Se você não quiser tentar, não tente, mas é sua obrigação tentar diminuir a dor de quem sofre, tá? Não interessa se ele está resgatando o dito, tá? Outra que me perguntaram, os famosos, aqui é 2 cidadãos de Manaus, os famosos são tudo pessoas, espíritos evoluídos? Quem falou isso? Quase que eu dei risada. Famoso, só porque é famoso, evoluído? Não. Como é que se mede se uma pessoa tem certa evolução ou não? Pelo bem que ela faz, pela moralidade dela, pelo amor que ela se dedica ao próximo, pela caridade pura e desinteressada que ela pratica. Jesus diz: amai vossos inimigos, orai pelo que te calunia e que te persegue. Cita isso aqui no Evangelho como característica da perfeição. Então, o que é a perfeição?
aquele que demonstra sinal que está no caminho, em busca da perfeição, ou seja, em busca da evolução, está demonstrando sinais de evolução, né? Aquele que ama até seu inimigo, aquele que não tem ódio contra ninguém, aquele que não mede esforço para fazer a caridade, aquele que faz e não espera nada em troca. Esse sim é caracteres de amor, caractere de perfeição, mas não por ser famoso. Quantos famosos por aí são pessoas de má vida, ladrões? Se for político, então não temos condição de apontar. Existem os políticos honestos, mas eu não conheço, mas são pouquíssimos, mas tem honesto, tá? Não vamos condenar todos, existe honesto, mas são muito poucos, mas é famoso. Não, então fama, ao contrário, muitas vezes a pessoa, para conquistar a fama, ela até pratica desonestidade contra o seu próximo, para atingir estágio de fama. Então a fama não é sinal de progresso espiritual, muitas vezes é sinal de atraso, tá? Pessoa vaidosa excessivamente para chegar naquilo. Então não confunda avanço espiritual com fama, tá? Mesa branca também, e o espírita que estuda espiritismo tem que saber o que é mesa branca, por que não faz mesa branca aqui? Mesa branca é um costume que as pessoas têm de reunir-se em suas casas, jogam uma toalha branca em cima da mesa, tudo porque o branco é mais bonitinho, no hospital o branco é o que menos fere a vista da pessoa, o vermelho é bonito também, mas muitas pessoas doentes não iam se sentir bem perto do vermelho, né? Ou perto de um azul muito forte, então é preferível o branco, agrada mais. É por isso que os enfermeiros, farmacêuticos, médicos se vestem de branco, né? É mais higiênico e agrada aos olhos de todo mundo, tá? Aí a pessoa joga lá uma toalha branca para criar já um misticismo, tá? E aí senta lá uns 2 médiuns e começa a evocar ou se preparar para receber espíritos. Que espíritos vão vir se comunicar? Ou espíritos da família, ou espíritos que são metidos a amigo daquele grupo, e ele logo diz: eu tenho notado que a minha amiga aqui não anda muito bem com o noivo, né? Eu ando brigando muito com ele, tá? Tô botando até meu noivado tá abalado por causa disso. Pois é, você vai fazer um trabalhozinho para mim e eu vou dar uma força para você ganhar esse noivo. Troca de favores, entendeu? Isso tem muito nessas mesas brancas que fazem nos lares por aí, sem orientação dos espíritos iluminados, tá? É o uso da mediunidade por sua conta, aí chamam isso de mesa branca, tá? Às vezes vai um espírito lá e diz: eu sou preto velho, aí pronto, aí a mesa branca fica completa, certo? Tem nada disso, não existe esse negócio de preto velho. Só porque ele foi negro e foi escravo, ele já saiu do corpo há muito tempo, tem que ir para o mundo espiritual, tratar do seu reencarne, e não ficar zanzando por aí, dando uma de preto velho. Que isso, rapaz? E um pouco vai incorporar um e dizer: eu sou o índio velho, eu sou o branco velho. Para com essa história, não tem de preto velho não, se identifica: eu sou Agenor, sou Pedro, sou Joaquim, fui escravo, agora não sou mais. Se identifique, tá? Não tem esse negócio de preto velho não, e nem ficar fazendo mesa branca não, que isso não é bom fazer dentro do lar. E chega lá, põe copos, vamos adivinhar, não sei o que lá, aí o copo anda, os espíritos brincam com isso. Não faça essas coisas dentro de casa, tá? Se vier alguém bater na sua porta: seu fulano, o senhor é passista, vá ao centro espírita, tá? Não tente aplicar em casa, porque vicia, logo a sua casa está cheia de espírito morando lá dentro, tá? Não pratique mediunidade em casa, não é bom para o lar, para ninguém que mora na casa. Mande a pessoa vir ao centro espírita: mas é longe, aí é que é bom, quanto mais longe melhor, mais você vai andar, mais você vai valorizar, tá? Centro espírita ao lado da nossa casa a gente nunca vai, né? É igual academia. Eu vou frequentar a academia de musculação.
não se matricule numa perto da tua casa, senão você não vai. Matricule numa lá no Guamá. Aí você vai fazer um esforço danado para ir daqui para lá e vai valer a pena. Mas se for do lado de sua casa, ou então seu parente chegar, você vai para academia? Vou. Preocupe não, ó, você tem uma área coberta, eu coloco todos os aparelhos de ginástica aqui para você. Ponha para você ver. No primeiro dia todo mundo vai fazer. Na segunda semana está lá enferrujando tudo, ninguém faz nada. Tudo que se tem em casa assim, não faz nada. Tem que ser lá na academia e longe, tá? Com o personal trainer ensinando e cobrando. Não funciona, viu? A casa espírita é a mesma coisa, mediunidade é a mesma coisa. Tente, fique dando passo na sua casa, jogando carta, para você ver o seu futuro. Você vai se encher de espíritos maus, e quando você desencarnar, aquele grupo vai te arrastar, te prender, e você só vai sair das unhas deles depois de anos de sofrimento. Busque a Deus e faça o bem. Mediunidade é um dom que Deus deu para o progresso da pessoa. Quase sempre, quando a pessoa tem uma mediunidade muito conturbada, é sinal de que ela foi muito traquina, fez muita traquinagem. Aí agora a mediunidade está conturbada, mediunidade fica misturada com sentimento de culpa. Aí a pessoa tem normalmente síndrome do pânico. Aí sofre. Vem aqui, perca o medo. Digo, eu vou servir, os outros não faz? Então eu vou fazer também. Faça, trabalhe, afaste esse fantasma. Se cure. Trabalhe muito, tá? Ainda disse Jesus. Então seus discípulos, se aproximando dele, disseram: sabeis que os fariseus, tendo ouvido o que acabais de dizer, disso se escandalizaram? E ele, Jesus, respondeu, mas eles lhe respondeu: toda planta que o meu Pai Celestial não plantou, será arrancada e jogada ao fogo. Deixai-os, são cegos guiando os cegos. Se um cego conduz o outro, ambos caem no fosso. Ora, eles criaram essa necessidade de lavar as mãos e queria que todo mundo praticasse pensando que estava agradando a Deus. Assim é o tal do sinal da cruz, assim é outras coisas que inventam por aí, tá? Jejum, por exemplo. O jejum, que jejum, rapaz? Você fica judiando o seu corpo tentando agradar a Deus? Faça a caridade que você agrada a Deus. Não é nada de jejum. Deus não quer. Você já está meio magrinho, já vai fazer jejum, tá? Não. Só esses gordões para fazer jejum, tá? Mas magrinho não. Jejum não tem força nenhuma. Segundo os Espíritos, desde Isaías, 720 anos antes de Jesus, Isaías já recebeu uma mensagem dizendo: jejum de comida não é esse que eu te peço, tá? Eu te peço é jejum de palavrões, jejum de maldade, jejum de violência. É isso que Deus pede de nós. Então não tem nada de jejum, tá? Ficar praticando jejum dos 7 dias, jejum do milagre que as igrejas fazem. Fazer o quê? São cegos guiando cegos, tá? Quem quiser ser mal guiado, vai para lá, para se iludir com aquelas fantasias, tá? Faça o bem. Eu sei que seguir o correto é difícil, porque tem que andar certinho, não pode falar palavrão, não pode desejar um mal para os outros, não pode ficar agindo com violência, tá? Não pode deixar as contas sem pagar, tem que pagar. Você fez conta? Pague. Tem nada de ficar dando calote nos outros, tá? Isso aparece no seu registro lá no mundo espiritual. Aí depois fica muito difícil até você limpar seu espírito. Vocês sabem por que um espírito brilha em luz? Porque ele retirou do registro dele tudo aquilo que atrapalhava a luz. A luz cresce como sentimento, tá? Ele passa a sentir a dor do próximo, vai crescendo a luz, tá? E quando ele chega num nível, ele brilha intensamente, tá? Porque ele já limpou, tirou as manchas. Então, se você quiser demorar a chegar na luz, faz o mal, xinga a mãe dos outros, não pague suas contas,
gere prejuízo a alguém, aí você vai ver, noutra encarnação vem todo problemático e não sabe por que dá tudo errado. Está colhendo o que plantou, tá? É sempre assim, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, disse Jesus, tá?